Olá, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a mais um vídeo do nosso canal Neurose Acadêmica, dando continuidade à nossa proposta de letramento científico nível básico. Eu hoje vou falar um pouco de algumas metodologias e práticas que os professores desenvolvem enquanto metodologia de ensino superior e, ao mesmo tempo, enquanto instrumento de avaliação discente. Então, como os professores avaliam os estudantes a partir dessa metodologia que utilizam. Então, no vídeo anterior, quem não viu ainda pode recorrer a ele, eu falei um pouco de estudo de texto como um instrumento de avaliação, um instrumento, uma ferramenta de estudo, enquanto uma metodologia também da prática docente universitária. E dei dicas de como realizar essas leituras e tirar proveito nas aulas. E aí, fazendo uma ponte, um link com o vídeo anterior, eu queria iniciar esse vídeo falando um pouco da aula expositiva, que é uma prática muito comum dentro da universidade. Inclusive, vocês vão observar que tem professores que têm uma formação pedagógica e, portanto, têm uma preocupação melhor e um cuidado do ponto de vista da didática e da metodologia do ensino superior. No entanto, temos muitos professores que têm um conhecimento profundo na área específica dele de formação, é um grande pesquisador, tem mestrado, tem doutorado, mas não tem essa formação pedagógica. O que deveria acontecer dentro da universidade é um investimento maior na formação continuada dos docentes universitários, enfatizando essa questão da didática, da metodologia, da prática de ensino e de avaliação no ensino superior, portanto, da docência universitária como objeto de estudo também, em uma área de trabalho docente que necessita ser pensada, repensada, reconstruída a partir das experiências, mas também à luz de muitas teorias que nos orientam a desenvolver a prática docente universitária. Mas isso vai ser tema de um outro vídeo, eu só quis contextualizar que vocês vão encontrar professores que eles vão enfatizar mais a aula expositiva em uma forma mais tradicional de trabalhar na universidade. Isso não significa que é pior ou melhor do que outras, mas haverá essa diferença em que alguns alunos eles se identificam mais com a prática mais tradicional e outros que não, aprendem de diversas formas, e hoje a gente tem muitos recursos, metodologias ativas e muitas formas de se trabalhar, inclusive utilizando a tecnologia, para que nós possamos desenvolver e estimular a participação dos alunos, aproximar a comunicação e envolver os alunos no processo de ensino-aprendizagem. Mas nem sempre isso acontece, muitos professores eles dão ênfase mais ao conteúdo do que ao processo de ensino-aprendizagem, porque acreditam que isso já deveria ter sido feito na educação básica, no ensino médio, e nem sempre vocês têm essa formação, especialmente nessa transição para a universidade, em que a ênfase vai ser na produção do conhecimento científico e a apropriação desse conhecimento científico. Então, aprender a pesquisar é algo que deveria ser ensinado desde a educação básica, mas que tardiamente isso vem sendo realizado. A gente vai esperar ainda algum tempo, algumas décadas talvez, para que isso de fato crie uma cultura acadêmica e científica logo lá nos anos iniciais. Mas hoje eu vou começar o nosso vídeo então falando um pouco do que é a aula expositiva e de como tirar proveito dessa aula expositiva, Bom, a aula expositiva é uma metodologia utilizada pela maioria dos professores, especialmente dentro de uma linha mais tradicional de educação, e que a ênfase vai ser no trabalho com um conteúdo específico. Então, os professores eles organizam o seu plano de ensino com base em toda essa estrutura, de trabalhar conceitos, de descrever situações, conteúdos, de reforçar esses conteúdos do ponto de vista científico, de trazer referências de vários autores e, de forma geral, de explanar
esse conhecimento a partir da aula expositiva. No entanto, a aula expositiva ela pode ser aquela mais tradicional, mais clássica, onde o professor só fala e os alunos assistem sem muita participação, mas ela pode também ser uma aula expositiva dialogada. O que é isso? Quando o professor abre espaço, à medida em que vai apresentando os conceitos, ele lança perguntas à turma, ele estimula a participação dos alunos, ou ele traz um roteiro de discussão, que a partir dessa exposição há toda uma interação entre os alunos, uma interação na turma e uma interação na relação professor-aluno, o que permite a maior motivação e participação nas aulas. Quando esta atividade ela é feita, então, de forma dialogada, como é que a gente pode desenvolver isso? Você que é professor, professora universitária, né? A partir, primeiro, é preciso apresentar aos alunos qual é o objetivo da aula, o que é que se vai trabalhar naquela aula, qual é a proposta da disciplina e como aquele conteúdo que nós iremos trabalhar está relacionado com o conteúdo de outras disciplinas, porque não é à toa que a cada período do curso, desde o primeiro período em que vocês veem as disciplinas básicas de formação geral, para que a gente entenda, né, o contexto da aprendizagem, para que a gente entenda o campo de atuação profissional que vai ser, ao final do curso, exigido de vocês enquanto profissionais, e ao mesmo tempo vai dar a base para conhecer ações, para conhecer conteúdos e conhecer o campo mais específico da sua formação superior, né, da sua graduação ou da sua licenciatura ou do bacharelado. Enfim, é importante que o professor apresente seu plano de ensino e durante as aulas também apresentar um roteiro do que vai ser o seu plano de aula, o que é que a gente vai fazer, que metodologia vai utilizar e de que forma o aluno será avaliado. Então, isso é muito importante. A partir daí, o professor, a professora realiza a exposição do tema. Então, também é importante esse momento da gente aprender a ouvir, centrar, né, na apresentação do professor. E uma técnica muito boa de estudo e de síntese das aulas, eu vou trabalhar isso em outro vídeo, é a utilização do mapa conceitual, que muitos chamam de mapa mental, né? Mas eu vou dar uma definição mais científica depois. Vou fazer um vídeo só sobre isso. E você realizar esse esquema do que o professor está abordando, colocar questionamentos, dúvidas, porque na aula seguinte ou durante a própria aula você pode participar com mais propriedade. À medida que você vai fazendo suas anotações de uma forma organizada, interligada, você vai ter mais elementos para participar da aula. O mapa mental ele ajuda muito você a organizar as ideias, compreender aquele roteiro de aula e participar de forma mais interativa na comunicação oral, né? Para a produção escrita, a análise de um texto, eu recomendo o quadro de estudo teórico, que é a metodologia que eu desenvolvi, que em outro vídeo também eu irei trabalhar. Então, a partir dessa exposição teórica, da participação, da apresentação do professor ou da professora, é importante esse minuto de atenção, de concentração, evitar o uso de celular, né? Porque você já é adulto, adulta, chega na universidade e é algo que a gente se depara constantemente, é muito desagradável. A gente está dando aula e os alunos estarem no celular ou conversando. É até um desrespeito com o professor e um desrespeito com você, que se desloca para ir para a universidade, muitas vezes corre do trabalho para a universidade, e que você não encara esse momento como um momento de direito seu. Não é uma obrigação estar na universidade, é uma escolha e é um direito seu, e é compromisso do professor, obrigação do professor dar sua aula nos horários certos, né, apresentar um planejamento, e trabalhar de fato, sem enrolação, sem aquelas conversas longas, mas também sem esse peso do conhecimento científico. Então, portanto, é importante que a gente considere a sala de aula e esse momento de aula presencial como um momento de aprendizagem muito importante, que é a base para você se desenvolver com autonomia em outros momentos, através da pesquisa, através da extensão.
e através de projetos e da interação com os colegas e com outros professores. Então, é a partir da aula expositiva que você pode também anotar, né, alguns questionamentos, algumas críticas, algumas soluções, alguns exemplos. Essa é uma forma excelente de você se inserir nesse contexto acadêmico, aprender a se posicionar e a ter visibilidade, porque eu considero que ao longo de tantos anos na universidade, o que mais me chama a atenção e o que envolve, o que faz uma aula ser gratificante para o professor, para os alunos, é quando há essa exposição dialogada, quando há essa troca de conhecimento, de saberes, e quando a gente percebe que a turma de fato está comprometida e os alunos estão comprometidos com o seu processo de aprendizagem. Porque é extremamente desagradável você estar numa aula e você perceber que a turma não está envolvida. Também isso depende muito do professor de criar metodologias e técnicas, né, estratégias para envolver a turma. Então, o processo de ensino-aprendizagem é uma via de mão dupla e de múltiplas interações, né, na sala de aula, entre alunos, entre professor-aluno, a instituição, o planejamento, o projeto do curso, o perfil de formação. Então, tem vários aspectos que interferem nesse processo. E aí, a partir de uma aula expositiva, minha sugestão é que você faça suas anotações, ou em mapa conceitual, mapa mental, ou a partir de um quadro, ou a partir de uma síntese, colocando questionamentos, reflexões, críticas, relacionar com outras temáticas. E a partir daí, intencionalmente, a partir da aula expositiva, há um processo de avaliação. Então, quais são os aspectos que os professores avaliam? Muitos que têm essa prática mais tradicional, geralmente ele avalia através de prova, né? Prova escrita. Mas também existem outros elementos que a gente observa a partir da aula expositiva, especialmente a aula expositiva dialogada. A participação dos alunos, né? Como esses alunos compreendem, como eles aprendem a se colocar, em que medida eles têm uma compreensão e análise dos conceitos que estão sendo trabalhados, se os alunos, as alunas apresentam soluções e problemas a partir do conteúdo que está sendo estudado, se há uma lógica, né, uma logicidade na construção dessa reflexão, que seja oral, né, mas que tenha essa base teórica do que o professor está trazendo, e se você consegue construir um raciocínio lógico para construir seus argumentos. Então, a aula expositiva ela é muito importante enquanto metodologia para possibilitar o desenvolvimento dessas habilidades, né? De você desenvolver sua atenção, sua capacidade de análise, de síntese, de crítica e de aplicar esses conhecimentos na realidade a partir do acesso a essas informações. Outra metodologia que eu gostaria de falar hoje é a questão do trabalho em grupo, porque muitas vezes outra atividade que os professores fazem é, além da aula expositiva, como forma de síntese, os professores propõem uma atividade em grupo. Então, geralmente, eles dão uma orientação, um roteiro para debate, ou uma questão que deve ser solucionada em grupo, ou até distribuir alguns temas da sua disciplina para que a cada aula um grupo apresente esses temas, ou a leitura de um texto, ou um seminário, que é outra metodologia do seminário que eu vou falar em outro momento. Mas tudo vai envolver também sua avaliação individual, então depende muito do seu envolvimento, da sua participação, da sua capacidade de análise, de crítica, de síntese e do seu envolvimento, do registro, né, do que como você se dedica ao estudo individualmente e ao mesmo tempo a um processo de avaliação em grupo, porque a gente realiza muitas atividades em grupo e a pesquisa ela não é um ato solitário nem isolado, né? A prática da pesquisa ela está sempre na prática de grupos de pesquisa. Então, o conhecimento científico e o conhecimento acadêmico ele acontece dentro de um contexto de relações interpessoais e a gente precisa aprender a trabalhar em grupo. Muitas vezes, quando há
uma proposta de trabalho em grupo, os professores não definem muito quais são as regras, quais são as orientações, qual o papel do grupo, ou como o grupo deve se relacionar e que tipo de trabalho deve produzir. Simplesmente dizer, eu trabalho em grupo e tem tal tema, vocês desenvolvam. Mas hoje eu vou falar como vocês podem aproveitar esse momento de grupo, tendo atenção a alguns aspectos na construção de um grupo. Vou iniciar por uma questão que é muito comum. Quando a gente diz na sala, vamos organizar grupos, geralmente vocês se organizam por afinidade. Alguns já têm amizade, quando é logo no início do ano, né, vão se conhecendo, aí simpatizou com um, com o outro, ou mesmo que não, forma um grupo aleatoriamente, mas dali vai se criando vínculos, afinidades, e depois, quando ao longo do curso existem outros e muitos trabalhos em grupo, geralmente os estudantes querem ficar naquele mesmo grupo. Isso tem uma vantagem, mas tem também algumas desvantagens, porque quando você trabalha sempre com o mesmo grupo, você entra numa zona de conforto em que você não se desafia a se relacionar com outras pessoas. E muitas vezes acontecem situações no grupo em que o próprio grupo ignora, e às vezes as pessoas até se incomodam no grupo, mas não têm coragem de falar para os colegas, e isso vai se arrastando muitas vezes com a polaridade ou a centralização de um ou dois dentro do grupo, que faz praticamente o trabalho todo, ou se dedica mais, ou todo o envolvimento, e aqueles que se apoiam nesses que são mais, têm uma liderança maior, se apoia e pega carona e no final a nota é igual para todos, né? Geralmente também como os professores avaliam. Tem professor que trabalha em grupo, ele dá a nota do grupo, e tem professor que mesmo você fazendo trabalho em grupo, ele dá a nota individual pela apresentação. Isso precisa estar claro no contrato didático, né? Na orientação que os professores dão. Mas o meu foco não é nem o que o professor orienta, é como vocês, estudantes, precisam tirar proveito desses momentos e aprender a lidar e a se desenvolver no trabalho em grupo como uma oportunidade, porque futuramente na vida profissional vocês vão estar trabalhando em grupos, né? Qualquer profissional ele não trabalha de forma isolada, a gente depende uns dos outros. Então, algumas regras para o funcionamento de um grupo. Primeiro, que todos os participantes tenham consciência, clareza sobre qual é o objetivo daquela atividade em grupo, onde se pretende chegar com esse trabalho. Então, é preciso que o professor diga qual é o tema, qual é o conteúdo, o que é que ele quer que vocês façam e como ele vai avaliar. E é importante que o grupo, ao se reunir, tenha clareza disso. Olha, a gente precisa dar conta disso e a gente precisa distribuir as tarefas para realizar essas atividades e atingir esses objetivos. Depois, que se distribuam funções entre os participantes. Então, é importante na formação do grupo, e que naturalmente acontece, vocês identificarem as habilidades de cada um, a disponibilidade de cada um. E tudo bem que no grupo alguém é muito ocupado, alguém já é mãe, já é pai, corre do trabalho, mas todo mundo tem suas responsabilidades. Então, no trabalho em grupo é importante também que você não carregue os outros nas costas, né? E que nem os outros se aproveitem da situação da acessibilidade ou da sensibilidade de alguns do grupo e uns fiquem sobrecarregados e outros não. Então, não falta aos encontros, não produz, não contribui com o grupo, na hora de apresentar, não tem a visão de conjunto e fica com um trabalho na educação básica. A minha parte é essa, a minha parte é essa, como se fossem fragmentos, e não revela na apresentação do grupo essa unidade do grupo, essa integração do grupo. E isso é um ponto geralmente muito avaliado pelos professores. A gente consegue identificar quando o grupo realmente trabalhou e aquelas pessoas que estão ali fazendo uma figura, né, uma paisagem dentro do grupo. E no final a avaliação vai ser igual. Então, isso é injusto do ponto de vista de um trabalho em grupo. Eu, particularmente, eu dou a avaliação do grupo e eu alerto para todos esses pontos, porque eu vejo que isso é um desenvolvimento de habilidades, promover o diálogo nos grupos e que todos se responsabilizem. Agora,
cada um pode dar sua contribuição. Tem pessoas que são muito boas na tecnologia, utiliza para fazer gráficos, para fazer slides, para buscar vídeos, para ilustrar o tema. Tem outros que são muito bons na escrita, na capacidade de síntese, faz a leitura do texto, 2 ou 3, distribui essa leitura, organiza o conteúdo dos slides. Outros que apresentam, se expressam melhor, podem ficar responsáveis pela apresentação, mas na hora da apresentação é importante que todos estejam à frente e que todos contribuam de alguma forma, mesmo que 2 ou 3 façam a apresentação mais global. Mas é importante que um complemente o outro e que o professor, a professora perceba que isso foi feito em grupo e não individualmente ou de forma fragmentada. Porque fica um trabalho muito superficial, geralmente ficam trabalhos de péssima qualidade, né? E às vezes é injusta a avaliação quando ela é dada ao grupo, porque alguns que não se comprometeram, não contribuíram muito, pode baixar a nota do grupo. E você que se dedicou muito, você contribuiu muito e você se sente injustiçado nesse processo. Então é importante que se distribuam as funções, e naturalmente vocês encontrem quem pode ser o coordenador, o articulador do grupo, que cobre, que lembre datas, que diga o que cada um tem que fazer, que anote, né? Que recolha material, e aquela pessoa que vai fazer o relato do grupo, a síntese do grupo, apresentar o trabalho. Mas em muitos momentos é importante que todos apresentem coletivamente. E na hora de apresentar, não apresentem, a minha parte é essa. Lógico que vocês podem distribuir por partes, mas elas se complementam, e quando um colega tem mais dificuldade em dar continuidade àquela linha de raciocínio, outra pessoa contribui, e aí não fica aquele ato na apresentação, porque eu só sei minha parte. Mas todos leram o mesmo texto, fizeram a mesma pesquisa e devem dar conta desse conteúdo. E que cada componente do grupo se disponha a ouvir o seu colega, a aprender a fazer uma crítica, a dar um feedback, a receber uma crítica, a reconhecer seus limites ou sua falta de compromisso, justificar o que aconteceu e, através do diálogo, você se comprometer, né? Eu já tive situações em sala de aula em que alguns colegas, que a colega apresentou o trabalho e disse: eu estou apresentando, mas eu fiz tudo sozinha e estou apresentando sozinha. Então não foi um trabalho de grupo. No entanto, estava lá o nome de todo o grupo e estava aquele mal-estar entre o grupo, porque ela se expôs e parecia que ela era a pessoa problemática do grupo, mas também era aquela pessoa que tomou para si a responsabilidade que era do coletivo. Então tenham cuidado com isso e aprendam a ter sinceridade e transparência quando algo incomoda vocês no grupo, porque nós estamos lidando com um processo de formação e de profissionalização. Então ninguém tem que carregar os outros nas costas, porque a vida não é assim. A vida profissional também não é assim. Se a gente vai especialmente para uma empresa privada, se você não apresentar produção, você é logo dispensado, né? Numa empresa pública, a gente tem contextos em que tem muitas dificuldades e ainda tem uma certa estabilidade, mas existe avaliação, existe rigor, existe avaliação institucional, existe uma hierarquia, então você vai estar sempre sendo chamado a assumir suas responsabilidades. Então, o trabalho do grupo é importante para a gente desenvolver essa competência de trabalhar coletivamente e assumir responsabilidade. Alguns exemplos de trabalho em grupo, de dinâmicas para a formação de grupos, né? Pequenos grupos com uma só tarefa, pequenos grupos com tarefas diferentes que vão complementar e vão dar uma visão do todo. A realização de painel integrado, em outro momento eu vou falar dessa atividade. Grupos de interação horizontal ou vertical, então a gente vai estar com a temática onde todos os grupos abordam a mesma temática, a gente pode hierarquizar a apresentação dessa temática e cada grupo vai abordando, né, de uma forma diferente e aprofundando esse conhecimento. Grupos de verbalização, grupos de observação, então numa aula expositiva, por exemplo, ou num seminário,
um grupo que anota tudo que está sendo apresentado, que participa, que interage, que questiona, um grupo que observa e que depois faz síntese. Então, tem várias formas de se trabalhar com grupos. Grupos de oposição, grupo que vai defender uma ideia, grupo que vai defender outra, que vai trazer questionamentos, que isso é uma prática para a gente exercitar e desenvolver esse raciocínio lógico e crítico e argumentativo, que é um objeto de estudo nosso na universidade, né? E aí também pequenos grupos para a formulação de questões e passar essas questões para um outro grupo. Né? Certa vez, numa turma de matemática, trabalhando com didática, licenciatura em matemática, foi maravilhoso porque eu fiz um jogo interativo, então metade da turma fazia questões, passava para outro grupo, e eles tinham que responder e tinham que argumentar, e você percebe que mesmo os jovens, adultos, gostam muito dessa dinâmica, da competitividade. Então, foram aulas maravilhosas, muito participativas, porque eu utilizei essa dinâmica de elaborar perguntas a partir da leitura dos textos, de argumentação com base na realidade, nas experiências, e isso envolveu muito a turma, foi muito animado. Então, a gente pode criar também formas de trabalhar com grupos, né? E trabalhar com seminários. Isso é o mais comum, que eu vou apresentar em outro momento, a lógica do trabalho em seminários. Mas, de forma geral, né, já estamos com 26 minutos de vídeo, de forma geral, a ideia é essa. A gente identificar na prática docente universitária metodologias que são utilizadas, que há uma intencionalidade tanto para aprofundamento de temas, de conteúdos, desenvolver habilidades com base no projeto do curso, no planejamento docente, e ao mesmo tempo essas atividades e metodologias utilizadas, elas geram algumas atividades e produtos que são instrumentos utilizados para avaliação individual ou avaliação em grupo. Então, é importante que vocês aprendam a trabalhar de forma coletiva, assumindo um compromisso pessoal e um compromisso com o grupo. Né? No trabalho em grupo, eu abro mão de algumas questões pessoais pelo coletivo. E isso é uma forma de exercitar não só essas relações interpessoais na formação acadêmica, mas isso vai reverberar na sua postura profissional, no seu trabalho e na sua forma de lidar com conflitos, com situações e inclusive em processos de seleção. Isso é muito observado. Se você é proativo, né? Se você contribui com o grupo, se você é centralizador, se você é autoritário, se você gera conflitos, se você é um mediador de conflitos. Então, a sala de aula é esse espaço em que a gente pode vivenciar tudo isso e levar para a nossa vida profissional a partir da nossa vivência, de nossa vida acadêmica. Vamos ficar por aqui neste vídeo. Espero que tenha contribuído com mais uma temática dentro do nosso letramento científico nível básico, e dando essas ideias gerais de como a gente pode viver dentro do ambiente universitário, né, tirando proveito desse processo de formação. E que seja um momento de alegria, de construção, de descobertas e de profissionalização. Até o próximo vídeo. Se você chegou agora, a gente tem uma playlist já com várias temáticas. Se inscrevam no canal, por favor, compartilhem, né, para que eu perceba que, de fato, esse projeto merece ser levado adiante, essa ideia de letramento científico. Façam comentários, se me conhecem, digam de onde, se são de alguma instituição, digam de onde, de que estado ou de que local estão falando, e que essa comunidade de aprendizagem possa crescer a cada dia, para que a gente torne o conhecimento científico acessível e possível de ser realizado e de contribuir para as nossas vidas e para a sociedade, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.